É necessário todo tempo um renovo do Senhor, tá? É necessário que o Pai Celestial, aleluia. Então eu quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Paz do Senhor, querida amada do Senhor e Márcio Henrique. Meu pastor, a paz e graça, pastor. Deus abençoe você cada dia, cada manhã, sua casa. Seja bem-vindo, amado. Saúde aí a todos aí, também com a paz do Senhor pelo Facebook. Que Deus venha aí cada dia, cada manhã nos renovando, amém? Antes da gente começar aí a oração, quero convidar a todos que venham aí se curvar a cabeça para podermos ter um tempo de reflexão e oração, pedindo o Pai Celestial aí que venha nos fortalecer, nos dando essa graça todo dia, fortalecer a nossa casa, né? Porque é mais um dia, mais um recomeço, nada mais, nada menos aí que cada manhã que o Pai Celestial vem falar comigo e com você. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero orar com vocês. Ô Pai de graça, Pai de bondade. Cada dia, cada manhã, meu Pai, nós viemos, meu Pai, com mais uma reflexão, trazendo, buscando do Senhor, claro, sempre um renovo, de estarmos aprendendo, meu Pai, sobre a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, seja aí com a nossa casa, seja com a nossa vida, seja com os nossos familiares, Pai. Senhor, nós clamamos, meu Pai, nesse dia de hoje, quarta-feira, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, cuidar de nós, meu Pai, a cada dia, a cada minuto. Venha nos ensinando, meu Pai, com a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, seja aí com cada um que já foi cumprir o seu trabalho. Seja aí com meu esposo, seja aí com os meus familiares, com os familiares de todos que estão aí entrando, né, nessa live, que ainda vai assistir, meu Pai, esse vídeo. Que o Espírito Santo do Senhor seja com a casa de cada um. Aqueles também, meu Pai, que mesmo não assistindo, não vendo, meu Pai, não conhecendo um pouco da Tua palavra, também sejais com eles, com a casa deles, Pai. Repreenda, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, Pai, essa enfermidade, meu Pai, essa pandemia, meu Pai, que muitas das vezes estão nos deixando, meu Pai, completamente aí, meu Pai, desnorteado, meu Pai, por cada índice, meu Pai, que vem apresentando a cada instante, a cada manhã. Senhor, seja com o nosso coração, Pai. Porque aonde a terra fértil, meu Pai, minada, meu Pai, que aonde só o Senhor tem o direito, meu Pai, de fazer a morada, meu Pai, e reconstruir cada vez, cada manhã que o Senhor desejar, Senhor. Não permita, meu Pai, que nós sejamos bombardeados pelas mídias, meu Pai, onde, meu Pai, esse conflito, meu Pai, de entendimento vem chegando ao nosso coração. Senhor, é cada índice de mortandade, meu Pai. É cada índice, meu Pai, de coisas, meu Pai, que vem, meu Pai, soprar, meu Pai, os nossos ouvidos, meu Pai, trazendo de fato, meu Pai, medo e pânico, meu Pai, a cada família. Quantas famílias estão entrando em estado de desespero, meu Pai, ou quantas ainda precisam de procurar por psicólogo, meu Pai, procurar por profissionais capacitados da saúde, Pai, para poder, meu Pai, auxiliar, meu Pai, a direcionar, mas quanto outros, meu Pai, estão aí dentro, meu Pai, da sua própria ignorância, meu Pai, morrendo, suicidando, meu Pai, se desesperando, meu Pai, por causa que recebeu um diagnóstico, meu Pai, de coronavírus. Espírito Santo de Deus, seja com teu povo. Seja com teu povo a cada dia, a cada manhã, Pai. Abençoe e conforte o coração daqueles, meu Pai, que perdeu seus entes queridos, meu Pai, nesse dia de hoje, amanhecendo, no dia de ontem que já se foi, Pai, que não dormiu à noite, porque, meu Pai, compreender é tão difícil, Senhor. É tão difícil, meu Pai, aceitar essa perda, Pai. Então, seja com cada um deles a cada dia, a cada manhã. Pai, fortalece a nossa igreja. Fortalece, meu Pai, o nosso ministério. Fortalece, meu Pai, o povo todo da nossa igreja, meu Pai, os membros, como a liderança. Fortalece também, Senhor, os nossos familiares, meu Pai, que não moram dentro de Uberlândia, e sim nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos, meu Pai. Aqueles que moram nos estados mais distantes, Senhor, seja com eles, seja com a casa deles. Um povo que conhece da tua palavra, meu Pai, que clama e pede por misericórdia, Pai. Senhor, lá em Macapá, meu Pai, a pandemia está alta, Senhor. O índice de coronavírus, meu Pai, está cada dia mais alarmante, Senhor. Então nós clamamos pelo povo de Macapá, Senhor, tenha misericórdia daquele povo. Também tenha misericórdia do povo de Piutaba, Senhor. Tenha misericórdia do povo do estado de São Paulo, meu Pai. Tenha misericórdia do povo do estado de Goiás. Senhor, sejais com cada cidade do estado de Goiás, meu Pai. Sejai com cada cidade do estado de São Paulo, no estado de Amapá. Senhor, vai em Acre, Espírito Santo de Deus. Visita, meu Pai, aquelas aldeias indígenas, meu Pai, como também Tocantins, meu Pai.
vai de conta a cada aldeia ali de indígena, seja também com aquele povo, Senhor, porque, Pai, muitas das vezes, Senhor, quantos, meu Pai, que o Senhor enviou para lá, meu Pai, para poder falar da tua palavra, e estão ali como missionários, meu Pai, para pregar teu evangelho, Pai, que largou tudo, meu Pai, parentela, meu Pai, largou familiares, para poder cumprir o teu mandato do teu ministério, e agora está ali, meu Pai, no estado ali de Tocantins, meu Pai, no estado ali de Acre, meu Pai, precisando da tua misericórdia, seja com aquele teu povo, meu Pai, seja com o teu povo que está ali, Senhor, clamando, meu Pai, fazendo, meu Pai, uma ação, meu Pai, de solidariedade para aquele povo. Ô Pai amado, Pai de graça, guarda o nosso Uberlândia. Pai, direciona os nossos governantes de Uberlândia, os nossos governantes do nosso país, meu Pai. Ajude, Senhor, a solucionar, meu Pai, esse caso, meu Pai. Ajuda, meu Pai, as pessoas que são capacitadas, meu Pai, para fazer análise, meu Pai, para poder estar ali, meu Pai, descobrindo, meu Pai, o melhor recurso e remédio para poder, meu Pai, uma vacina, meu Pai, que possa, meu Pai, combater, meu Pai, esse coronavírus, Pai. Ajude, meu Pai, o teu povo, ô Espírito Santo de Deus, mas também, Senhor, ajude, meu Pai, que a tua palavra possa entrar no coração de cada um deles, meu Pai. Ajude eles a te conhecer, Senhor. Senhor, nós só podemos pregar e falar do teu evangelho, mas quem faz a boa obra é o Senhor, Pai. Então, Senhor, nós estamos, meu Pai, só como pessoas que vamos falar, mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que coloca, meu Pai, o impossível na boca dos teus filhos. Então, Senhor, que as palavras que foram ministradas sobre essa manhã possam cair em terra fértil de cada coração. Que o Senhor possa mudar, meu Pai, a estratégia, meu Pai, do pensamento, meu Pai, de cada filho teu, Senhor. Cuida, meu Pai, daqueles que estão, meu Pai, aprisionados, meu Pai, aqueles que estão perdidos, meu Pai, por essa rua fora, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que se viciaram a noite toda, meu Pai, e não conseguiram voltar para casa. Senhor, direciona eles, meu Pai. Quantas pessoas estão, meu Pai, debaixo do viaduto, meu Pai, naqueles frio, Pai. E esse frio, meu Pai, que está 9 graus aí, Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo. Quantas pessoas, meu Pai, estão morrendo de frio, meu Pai. Ô, Espírito Santo de Deus, ajude, meu Pai, o teu povo. Ajude, meu Pai, envia, meu Pai. Envia, meu Pai, trabalhadores que possam, cada um, recolher cobertores e levar, meu Pai, para essas pessoas. Ajude, meu Pai, a gente tomar também atitude, meu Pai. Porque muitas das vezes nós só estamos orando, orando, Pai, mas esquecendo se nós não fazermos a nossa própria parte, meu Pai. Como nós podemos ajudar, meu Pai, uma sociedade, meu Pai, que não são pouco, meu Pai. Não são poucas pessoas que estão, meu Pai, nas ruas. Oh, meu Pai, que possamos, meu Pai, conscientizar e mandar sopas para essas pessoas, meu Pai, alimento. Oh, Pai, ajuda-nos, meu Pai, capacita e nos traga recursos para poder ajudar, Pai. Recursos, meu Pai, de cada um se solidarizar um com o outro e se ajuntar, meu Pai, engrupar e levar para essas pessoas, Pai. Seja conosco, meu Pai. Vai, meu Pai, nos dando direcionando, mas também vai nos dando, meu Pai, atitude e posição, Pai. Para não ficarmos paralisados, meu Pai, só com sonhos e projetos em mão, Pai. E ajude e ensina-nos a executá-lo, meu Pai, de uma forma, meu Pai, que possa, meu Pai, ser do bem para ajudar, Pai, essas pessoas. E ajudar elas, meu Pai, a suportar esse tempo de escassez. Oh, Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor me deu, que o Senhor deu a cada um, meu Pai, dos teus filhos, que pôde acordar, que pôde abrir os olhos, meu Pai. Obrigada por esse tempo maravilhoso, meu Pai. Obrigada, meu Pai, por o Senhor nos dar direito a respirar. Obrigado, por o Senhor nos dar também o direito de falar da tua palavra, Pai. Guarde, meu Pai, cada família. Guarde a família do Isaac, seus familiares, meu Pai. Fortalece ele, meu Pai. Se existe alguma enfermidade assolando sobre a casa dele, eu creio, Senhor, que a tuas pisaduras ele vai se encontrar sarado. Ele é a casa dele, Senhor. Guarde, meu Pai, a família e a vida da Luziene. Espírito Santo de Deus, seja com essa filha amada sua, com os filhos, o esposo dela, Pai. Fortalece eles a cada dia, a cada manhã, os pais dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai guardando a minha mãe, Deus. Também coloco sobre as tuas mãos, meu Deus, minha mãe, que o Senhor possa fortalecê-la cada dia, cada manhã. Senhor, vai nos ensinando a ter estratégia, meu Pai, para lidar com ela, para termos, meu Pai, condição, Pai, de cuidá-la dela. Vai guardando, Senhor, os meus irmãos, Deus do maior até o menor, Sérgio familiares, Denivan e familiares, Alessandro e familiares,
Glaucio familiares, Eduardo familiares, e antes seus filhos todos, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda, meu Pai, as famílias dos filhos do meu irmão antes, meu Pai, cada um delas, meu Pai. Fortalece a casa da dona Rosângela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai de conta também a casa, meu Pai, da mãe do irmão Eleomar, cuida deles, meu Pai, hoje, amanhã e sempre. A casa deles, cuida deles, do interior deles. Espírito Santo de Deus, sejai também, meu Deus, com a família da dona Cida e os familiares dela, Senhor, lá em São Paulo. Pai, guarda, meu Pai, os nossos familiares. Guarda a casa da minha prima Regina, seus familiares. Guarda a casa da Michele, com a Ana e seus familiares lá em Macapá. Cuida da Manuela lá em Belém, seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Vai de conta também, meu Pai, a casa do familiar do meu esposo, meu Pai, que é a Cristina e seus familiares, a Ivone e seus familiares, a Cida e seus familiares, José e familiares, João e familiares, Pedro Lino e familiares, meu Pai. Guarda a casa do Messias, seus familiares, Elias e seus familiares, em nome do Senhor Jesus, Pai. Também guarda os nossos filhos, meu Pai, Milena, o Gu, meu Pai. Guarda a vida do Lucas Gustavo, guarda a vida do Davi, da Esté e do Alessandro, em nome de Jesus. E os familiares de cada um deles, meu Pai. Guarda, meu Pai, a Franciele, seus familiares, meu Pai. Fortalece ela, meu Pai. Que só seja suspeito, meu Pai, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Esse coronavírus sob o teto dela, Pai. Vai fortalecendo, meu Pai, os nossos familiares, Pai. Guarda-nos, Pai. E obrigada, meu Pai. Obrigada, que assim seja. Amém. Amém, queridos? Deus é bom todo tempo Deus é bom. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aí conosco, né? Nos dando aí sabedoria e graça. Nada mais, nada maravilhoso quando nós oramos, pedimos, Pai, ofertamos, né? E apresentamos as nossas casas, as casas, né, dos nossos familiares, para que Deus possa aí, de fato, fazer se cumprir a vontade dele. Amém? Convido os queridos, amados e amadas do Senhor, para estar aí abrindo aí a Bíblia aí, né? No livro de Zacarias, onde nós vamos estar aí um tempo aí de reflexão com ele, né? Onde que o Pai Celestial vai falar ao meu e ao seu coração, né? Qual é a boa, perfeita vontade do Pai. Deus é muito bom, queridos. Deus é muito bom. Quem não presta, muitas das vezes, tem a total certeza que é Satanás, que vem muitas das vezes nos denubriando, né? Com a tua fala, né? Saindo sempre. Peraí, Zacarias. Deus é muito bom. Deus é muito bom, né? Então, sim, muitas das vezes nós devemos buscar discernimento de Deus para poder estar aí cada dia, cada manhã falando. Aleluia? Então, querido, quem não pegou a Bíblia, peguem uma canetinha, papel, anota os versículos, vai ser um tempinho mais rápido, onde que o Pai Celestial vai falar comigo, com você, através da vida do profeta Zacarias, né? Um também dos profetas menores da Bíblia, e onde o Pai Celestial aí vai nos estar nos direcionando e nos ensinando o que ele tem para nós essa manhã. Aleluia? Então diz assim, Zacarias é comum no Velho Testamento. E vários homens receberam esse nome naquela época. O livro Zacarias tem um total de 14 capítulos. Ele anunciava ao povo que Deus, né? Ele anunciava ao povo que Deus tudo vê, tudo sabe a qualquer tempo. Aleluia. Então, queridos, só abrir minha Bíblia do celular, demora um tiquinho. Mas glória a Deus, né? Apresentar um pouquinho a vida e a história de Zacarias. O livro de Zacarias contém descrições de visões concernente à reconstrução de Jerusalém e do templo, à coligação de Israel dispersa e ao triunfo de Israel sobre os seus inimigos. O livro culmina nas profecias do ministério moral do Salvador e seu retorno final em glória. Ao estudar o livro de Zacarias, né, nós percebemos, queridos, que Jesus Cristo, primeiro que nós percebemos que o acontecimento que ocorrerão antes e depois da segunda vinda
de Jesus Cristo é sentir a importância de se prepararem para a volta do Senhor. O profeta Zacarias escreveu esse livro e ele era filho de Baraquias, que era filho de Ido. Ido era um sacerdote que retornou a Jerusalém com Zorobabel, o primeiro governante judeu de Jerusalém, depois da volta dos judeus do exílio babilônico. Zacarias profetizou do 2º ao 4º ano do reinado de Dário, para a volta de 520 a 518 a.C. Com seu contemporâneo Ageu, Zacarias desempenhou um papel importante ao organizar e inspirar os judeus a terminarem a reconstrução do templo. Isso está lá em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14. Não sabemos exatamente quando ou onde o livro de Zacarias foi escrito. No entanto, sabemos que Zacarias viveu em Jerusalém logo após o retorno dos judeus de seus exílios babilônicos, da Babilônia. Ele recebeu as visões registradas nesse livro entre o 2º e o 4º anos, do reinado de Dário. Várias das mensagens de Zacarias recebeu o Senhor vieram na forma de visões. Isso está lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 6. Provavelmente, por causa da dificuldade de transmitir visões celestiais em termos terrenos, muitas das mensagens no livro de Zacarias estão repletas de imagens simbólicas e descrições. O livro é geralmente dividido pelo leitor, em 2 partes. Zacarias, do capítulo 1 ao 8, uma série de visões prenunciando o futuro do povo de Deus. E Zacarias, capítulo 9, versículo 14, profecias sobre o Messias e o acontecimento que precederam sua segunda vinda. Aleluia! São particularmente significativas as vividas profecias do ministério terreno de Cristo. Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e capítulo 11, versículo do 10 ao 13. E de acontecimento dos últimos dias, tais como coligação de Israel e grandes batalhas final e a segunda vinda. Zacarias 10, 6 ao 12, e o capítulo 12, do 2 ao 14, capítulo 14, do 1 ao 9. Então, Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 6, numa série de visões, Zacarias vê a restauração de Jerusalém e do templo, a coligação de Israel e Josué, o sumo sacerdote, coroado à semelhança de Cristo. Eu vou ler para vocês só o capítulo 1, versículo 1, e a gente vai procedendo com as falas, tá bom? O capítulo 1 de Zacarias, no versículo 1 e o 2, vou até o 3, versículo 3. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Adário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dizem-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor, queridos e querida amado Senhor, ele, no tempo que o povo estava ali em Babilônia, não estava querendo ouvir a palavra do Senhor, compreender de fato que teria que se converter desse mau caminho, o Senhor então irou contra aquele povo. Mas ele usou a vida também do profeta Zacarias, como também usou a vida do profeta maior aos menores, para falar o amor dele e, ao mesmo tempo, para dizer da ira que ele ia ter com aquele povo, se eles não se arrependessem e voltassem dos maus caminhos. Se você compreender, desde quando nós estamos aí buscando aí dos profetas do maior ao menor, a
palavra do Senhor, ela é uma palavra subjetiva da mesma coerência de trazendo de fato qual era o propósito que o Pai tinha para mim e para você. Deus tinha um único propósito em si. Era que nós arrependêssemos dos nossos maus caminhos e voltássemos para os caminhos do Senhor, fizéssemos uma nova aliança com o Senhor e compreendesse de fato o propósito que ele tinha, que era de servidão, de fazer o bem, de não poder fazer barganha com a palavra do Senhor, com os projetos do Senhor, com aquele templo do Senhor. Você percebe que o povo de Israel, eles sofriam as tribos porque eles não queriam compreender de fato o propósito do Pai. Alguns estavam buscando o Senhor, mas outros estavam adorando a deuses estranhos e totalmente estavam perdendo a sua identidade. E o nosso Senhor se irou então com isso. Observe que no versículo 4 do capítulo 1 ainda diz assim: não sejais como vossos pais, a quem clamava os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançarão os vossos pais. Sim, estes se arrependerão e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras. Assim ele nos fez. Então, querido, paz e graça, querida. Então, com isso, o Espírito Santo de Deus vem nos ensinando com essa palavra. Ele vem nos trazendo a esse entendimento. O Pai Celestial, todo o tempo, ele fala comigo e ao seu coração. Ele fala, você acha que os profetas vão viver quantos anos mais para poderem ficar todo dia se corrigindo, se falando, te trazendo de volta essa reflexão? E muitas das vezes, querido, nós estamos como crianças birrentas, não querendo de fato compreender a vontade do Pai. Deus só tinha um grande propósito ali para aquele povo. O propósito era arrepender-se dos seus vossos maus caminhos. Arrepende dos seus vossos maus caminhos e volta. Volta para mim. E vamos refazermos então a nossa aliança. Mas muitas das vezes, querido, o ser humano, por sua insensatez, acaba não compreendendo de fato o propósito do Pai. Sabe? Muitas das vezes nós endurecemos os nossos corações e queremos que as coisas, os planos, os projetos do Pai fiquem para derradeiro. Porque nós queremos viver a ostentação agora. E aí o Pai Celestial, ele vem então e nos exorta. É onde ele disse, a ira do Senhor veio sobre aquele povo. Se você trouxer essa reflexão para os nossos dias de hoje, observa que nós estamos vivendo a mesma ira do Senhor. Estamos vivendo os mesmos conflitos daquela época. Povo que estão se endurecendo o coração, povo que não estão compreendendo de fato o propósito do Senhor. Povo que não estão entendendo que se nós não se curvarmos diante do nosso Senhor, nós vamos nos curvar para Satanás, que é pior. Se nós nos curvarmos para Satanás, Satanás vai fazer a obra dele acontecer e vai ser só morte, choro, ranger de dente. Se eu e você, de fato, não buscarmos um entendimento com o nosso Senhor e compreender quais os planos que ele tem para mim e para você, nós vamos perecer. Mas para que nós não perecemos, nós precisamos também voltar ao arrependimento. Nós precisamos voltar à nossa aliança com o Senhor. Nós precisamos nos arrepender desse mau caminho e agora então pedir perdão a Deus e prosseguir para um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho que vai nos ensinar quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perecendo, quantas pessoas estão desesperadas devido a essa pandemia, devido a esse coronavírus aí, quantas pessoas estão ficando paralisadas, mas também quantas famílias estão entrando em destruição, porque muitos não estão passando por situações do coronavírus, não, queridos. A destruição que Satanás muitas das vezes vem trazendo ao seu coração e à nossa casa, se nós não formos vigilantes, quantas pessoas estão vivendo uma lei Maria da Penha? Quantas mulheres? Porque seus maridos estão dentro de casa, estão irritados porque está sendo trabalho,
E muitas das vezes eles acham que agir com ignorância, insensatez, grosseria vai ajudar. E acaba que numa discussão se tornando uma agressão. Muitas vezes não agressão física, a agressão psicológica, mas sim agressão física, que é pior. Eu não sei qual mais dói, se é a psicológica ou a mais física, porque todas as duas são horrorosas. Mas também quantas crianças estão vivendo abusos sexuais, agressões dentro de casa. E o diabo, ele tá ali, tramando tudo isso. E nós às vezes falamos, mas como é que é isso, né? Como é que pode a pessoa fazer isso? Mas deixa eu te falar, será que essa casa, o Espírito Santo de Deus está dentro dela? Essa casa que está vivendo por esse tempo de calamidade, sabe? Esse tempo de escassez, de tortura. Será que nessa casa tem Jesus? Será que nessa casa o Espírito Santo de Deus está ali habitado nela? Será que essas pessoas que estão vivendo esse tempo difícil, de agressões, tempo de violência, filhos que estão se drogando, saindo aí para a rua, sumindo, marido que sai para a rua, sou mulher, se embebeda, sabe, sei lá, faz qualquer coisa, se prostitui. Você acha que isso é certo ou não é certo, queridos? Não é certo. Isso é porque o diabo está fazendo a obra dele. Isso porque Deus afastou, e Deus não afasta de nós. Nós afastamos o Senhor da nossa presença. Nós tiramos o Espírito Santo de Deus de nós. Nós falamos, não, pai, fica aí no canto. Agora eu não quero ter um relacionamento com o Senhor. E aí, então, vem essa devasteza. Vem essa calamidade. E o diabo, como eu sempre brinco pela manhã dizendo, ele dança o pagode em cima da gente. E ele destrói as nossas famílias. Outros, talvez estão aí, enfrentando pessoas no leito do hospital, nem pelo tal coronavírus, mas pessoas que têm infarto, pessoas que têm estado aí de vegetação, que está aí com parada cardíaca, sei lá, um câncer terminal. Quantas pessoas estão enfrentando cada doença, sabe? Com seus familiares, mas estão esquecendo de abrir a Bíblia e buscar pelo nosso Criador. Querido, ninguém tem uma obrigação, porque a religião cada um se escolhe, mas a oração ela tem que ser universal. É isso que nós temos que ter em nosso coração. Aqui nós não vamos fazer apologia, quem deve ser, quem não deve, quem deve, não. Mas nós devemos buscar um só Deus. Então nós devemos buscar Ele em espírito e em verdade. Até que você conheça então os preceitos do evangelismo do Senhor, nós temos pelo menos uma obrigação de abrir uma Bíblia dentro de casa, buscar o entendimento entre o Espírito Santo e você, ter um relacionamento com o Pai Celestial. Porque só assim você pode conseguir alcançar o almejado sucesso e, claro, buscar do Pai, né, um entendimento para poder, então, assim, de fato, conseguir, né, conhecer Ele mais a fundo. Mas se você não tiver um primeiro relacionamento e você ir para a igreja só ir, você não conhece a Deus. Eu conheço várias pessoas que estão dentro da igreja, mas verdadeiramente não conhecem o Senhor. Conhece de ouvir falar, de ouvir a pregação, mas não conhece Ele de intimidade. Nós precisamos conhecer o Pai de intimidade. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Se você não convidar o Espírito Santo de Deus, Jesus, para estar aí na morada do seu coração, para te proteger quando você vai para o seu trabalho, tenha total certeza. A chance de você voltar para casa é mínima. A chance de você voltar com vida para casa é mínima. A chance dos seus familiares voltarem para casa com segurança é mínima. Se você não conhece o Pai, aquele que precisa te proteger, o galardoador que vai vigiar a tua cidade, a tua casa, em vão, gente, sair para trabalhar. Isso diz em próprios Salmos. Em vão será eu trabalhar em busca de alimento se não tem o que vigia a porta da minha cidade, o que protege. Se eu não tiver o meu galardoador, que é Jesus Cristo, em ponto de sentinela, o que vai adiantar eu ir trabalhar? Eu posso trabalhar que meu dinheiro vai descer, vai sair como areia, num saco furado, você tem vazio. Não vai parar nenhum mínimo, nenhum vitém. Porque o devorador, ele vai nos roubar. O devorador, ele vai roubar a nossa paz, o nosso sonho. Paz e graça, irmã linda, querida Noélia. Espírito Santo de Deus seja contigo, gata. Deus abençoe tua casa, viu? Abençoe tua mãe. Pois eu vou estar lendo, viu, queridas, as mensagens aí, que eu vou estar orando também pela vida de cada um. Em nome de Jesus.
Viu, queridos? Então, querido amado Senhor, que Deus possa estar falando ao meu e ao seu coração. Que nós possamos ter aquele discernimento de discernir qual é o propósito que o Pai Celestial tem para mim e para você. Eu só posso alcançar o almejado sucesso. Eu só posso chegar a Deus quando verdadeiramente eu buscar de Deus um conhecimento. Por isso que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo de pandemia, ele me deu esse direcionamento para que eu pudesse, então, ali, estar fazendo um resumão de cada livro da Bíblia. Então, é só um apanhar rápido para que nós conhecemos um pouco da palavra do Senhor. E, claro, para dar coragem a cada um de vocês, claro, particularmente comigo também, a estudar a Bíblia cada dia, cada manhã. Querido, muitas das vezes nós oramos, lemos a Bíblia o ano inteiro, finalizamos ela. Quando for o ano que vem, o que Deus vai falar de novo, quando eu começar a orar sobre ela de novo, não vai ser as mesmas palavras de hoje. Porque a palavra do Senhor, da Bíblia, que ela é imutável, mas a forma dela expressar e falar conosco no dia a dia nosso é totalmente diferente. É uma correção que talvez eu esqueci, né? Mas nunca vai ser as mesmas palavras. Porque a minha palavra vai mudar. A do Senhor não. Mas a nossa vai. A nossa pregação vai sempre mudar. A nossa fala, os conselhos que Deus usa, a nossa boca sempre vai mudar. Porque talvez o ano que vem não vai ser a mesma coisa. Nós não sabemos como vai ser. Então é necessário que nós nos dispomos a conhecer esse Jesus. Profundamente. Profundamente. Você quer vencer essa tempestade? Quer vencer esse tempo de calamidade? Aprofunda na palavra do Senhor. Começa a ter uma intimidade com Deus. Convida Ele para fazer morada no teu coração. Chama o Espírito Santo de Deus para te conduzir. Assim, você vai alcançar esse almejado sucesso. Lá ainda, no capítulo 1, versículo 7, diz então, a primeira, né, visão, né, a primeira visão, que é os cavalos, né, do Senhor ali, que ele vai direcionando, de fato. Ele diz assim, ó, no 24º dia do mês 10º, que o mês se bate no 2º ano de Adário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquia, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então, perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me, os anjos que falam comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então, respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer na terra. Aleluia. Eles responderam ao anjo do Senhor que estás entre as mureitas e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra estava agora repousada e tranquila. Aleluia. Olha que lindo. Então o anjo do Senhor respondeu, o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estas indignado faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama. Assim diz o Senhor dos exércitos, clama. Com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está cuidando do povo dele. Mas é o povo que não quer intimidade com o Senhor. Logo após, ainda veio depois o que é a segunda visão, já lá no capítulo 18, né? Dos 4 chifres, dos 4 ferreiros. Já no 2º capítulo também veio a terceira visão, Jerusalém a medida. Que ainda depois veio Israel, a exortação e a volta para Sião. Lá no 3º capítulo veio a 4ª visão do sumo sacerdote Josué. E mesmo assim, o povo de Judá e de Jerusalém ainda permaneceram com o seu coração o quê? Endurecido. Lá no 4º capítulo, a 5ª visão da candelabra de ouro
entre duas oliveiras. No 5º capítulo veio a 6ª visão, o rolo voante. A 7ª visão, ainda no capítulo 5, a mulher e o Efa. Lá no 6º capítulo veio a 8ª visão e os 4 carros. Aí eu te pergunto, o povo de Jerusalém e de Judá arrependeram de seus maus caminhos? Muitas das vezes, querido, nós estamos com o povo de Jerusalém, o povo de Judá, Babilônia, fazendo de tudo, talvez ali para chamar a atenção do Senhor, ou para brincar com o Senhor. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a palavra do Senhor é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra imutável. Mas o nosso Deus, quando ele vai irar contra o teu povo. E quando a mão dele pesar, ela vai pesar contra nós. Querido, ai de nós, povo incrédulo, de um coração impuro, não compreender de fato o preceito e o propósito do Senhor. Porque nós vamos perecer e não vamos conseguir conhecer a glória do Senhor. Nós precisamos voltar ao nosso arrependimento. Por isso que diz no capítulo 1 ao 6, numa série de visões, Zacarias vê a restauração de Jerusalém e do templo, e a coligação de Israel e Josué, o sumo sacerdote, coroado à semelhança de Cristo. Já no capítulo 7 até o capítulo 8, só os 2 capítulos, então, devido à hipocrisia dos israelitas e à sua opressão dos pobres, o Senhor dispersou-os por entre as nações. Nos últimos dias, ele restaurará Jerusalém e reunirá o Judá. Muitos gentios se reunirão a ele para adorar o Senhor. Sabe por quê? Olha só, no capítulo 7, o jejum que não agradava a Deus, eles faziam jejum errado. Jejum para agradar a quem? A Deus estranho, não a Jesus. Já no capítulo 8, ainda no capítulo 7, vem da desobediência, que foi a causa do cativeiro de Judá. O povo de Judá foi preso ao cativeiro justamente por isso. Então, observa bem, no capítulo 8, Sião restaurada. Então aí, olha só como é que foi. Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenha grande zelo de Sião, e como grande indignação tenho os zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então ali o Senhor, ele restaurou aquele povo. Jerusalém, chamar-se-á a cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando a cada um na mão um arimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo e tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei a habitar em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Seja fortes as mãos de todos os vós que neste dias ouvirdes esta palavra da boca do profeta, a saber dos dias em que foram posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens. Oh, glória, hein? Nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para que entrava, nem para os que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante,
deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, e a vinde dará o seu fruto, e a terra a sua novidade. E os céus e o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer à casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejais forte as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos. E não me arrependi. Assim pensei, de novo, em fazer o bem a Jerusalém, a casa de Judá. Nestes dias não temes. Eis que as coisas que deveis fazer, falei a verdade a cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas partes, segundo a verdade e em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá. Regozijo, alegrai e festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes e muitas cidades, e os habitantes da cidade irão, e outro dizendo, vamos depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos poderosos, nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens e todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aleluia! Que lindo, né? Esse é o capítulo 8, onde o nosso Senhor Jesus, ele faz então ali, né, de novo, uma aliança com o povo de Jerusalém. E ali se cumpre a vontade de Sião ali. Deus faz a restauração com aquele povo, refaz a tua aliança. E no capítulo 9, querido, o castigo diverso dos povos. E logo em seguida, o rei vem a Sião. E no capítulo 10, Deus abençoa Jerusalém e Israel. Então, querido, observa bem. No capítulo do 9 ao 11, Zacarias profetiza sobre o ministério de Cristo. Ele entrará em Jerusalém montado em um jumento. Os espíritos que estiverem na prisão serão redimidos pelo sangue do convênio. A Israel dispersa será coligada, redimindo e fortalecida. Cristo será traído por 30 moedas de prata. Observa bem. No capítulo 10, já vê então aí Deus aí abençoa, né? Judá e Jerusalém. E lá no capítulo 11, no versículo 4, a palavra do bom pastor diz assim: assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança, aqueles que matam-nas e não são punidos, os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu reino. Eles ferirão a terra
e eu não os livrarei das mãos dele. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho, tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união. E apacentei as ovelhas, dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: vos apacentarei, o que quer morrer, morra. O que quer que ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um carne do seu próximo. Tomei a vara, chamada graça, e o quebrei, para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulado naquele dia, e os pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o salário. Se não, deixai-o, e pensarão, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arrocha isso ao oleiro, esse magnífico preço que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A parábola do pastor insensato. E o Senhor me disse: tomai ainda os pertrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará o que foi ferida, nem pacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Aí, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre os braços e sobre os olhos, e direito a braços completamente se lhe secará, e os olhos direito de todos se escurecerá. Aleluia. Queridos, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. A palavra do Senhor diz aí, como eu resumi para vocês, que Zacarias profetizava sobre o ministério de Cristo. Ele entrava em Jerusalém montado no jumento. Observa bem. E os espíritos que estiveram na prisão seriam remidos pelo sangue do convênio. Israel dispersa. Olha, ele dispersa no capítulo 11. Ele dispersa e será coligada, redimida e fortalecida. Mas Cristo será traído por 30 moedas de prata. Já no capítulo 12 ao 14, na batalha final, que precede a segunda vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas se reunirão para guerrear contra Jerusalém. E o Senhor vai destruí-las. E os judeus reconhecer o seu Messias, a quem crucificaram, e verão as feridas em suas mãos. Cristo governará como rei de toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Olha só, a salvação de Jerusalém, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E logo depois, no capítulo 13, a eliminação dos ídolos falsos profetas e os falsos profetas. Ferido o pastor de Deus. O juízo sobre Jerusalém e seus apressores e a glória futura da cidade de Deus. Que faz aí, então, a finalização do capítulo 14. Queridos, Deus é tão bom que lá onde fala a glória do futuro da cidade de Deus, diz assim: todos os que restarem de todas as nações, capítulo 14, versículo 16. Todos que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei do Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Deixa o Espírito Santo de Deus mostrar teu coração. Deus, ele veio
para nós que estávamos doentes. Mas percebe que Deus veio uma primeira vez, eles não se reconheceram, Deus estava com eles todo o tempo, e eles não reconheceram. Então Deus veio fazer a segunda vinda dele. E ele esteve todo o tempo na terra, e os seus não o reconheceram. Poucos voltaram ao arrependimento e poucos pagaram o preço para estar na presença do Senhor. Por isso que Deus salvou a terra de Jerusalém e não a terra de Judá. Porque o povo de Jerusalém era um povo que estava cativo, mas um povo que buscava por Deus. Os que não buscavam, Deus aniquilou, baniu ele da face da terra, fez cair o fio da espada, morrer pela mão do outro. Mas os que eram de Deus, os seus, Deus veio e refez uma aliança para aquele povo. E deu então uma nova oportunidade. Aí, queridos, eu convido vocês a voltar a essa reflexão, a compreender de fato o preceito e o propósito que o nosso Pai Celestial tem para nós. Paz e graça, Renata Cristina, Renata Carolina. Deus abençoa, prima. Em nome do Senhor Jesus aí, abençoa todo mundo que eu tava, viu? Abençoa a tia Maria. O Espírito Santo de Deus seja com ela sempre. Deus abençoe Joyce e Cristina. O Espírito Santo de Deus vem seja isso com você e com todos os seus familiares pelo Facebook aí, queridos. Muito bom. Deus abençoe a galera aí do Facebook, do Instagram. Vou estar agradecendo os demais depois, porque para subir fica difícil para mim agora, mas depois, assim que eu encerrar, vou estar aí agradecendo a todos por esse tempo maravilhoso que estiveram comigo. Amém? Então, querido, Deus, ele trouxe o povo de Israel, trouxe Zacarias para justamente para falar o povo de Israel e para demonstrar, né, de fato, qual era o propósito dele. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão longânimo, ele é tão bem-aventurado, que ele deu a demonstração. Mas o povo não compreendeu, a maioria não quis se compreender, que era para voltar ao arrependimento. Mas aí o Pai Celestial trouxe o povo, trouxe Zacarias para relembrar. Estou só procurando aqui, rapidamente. Então, queridos, mas muitos preferiram ficar, então, perecendo e não compreender, de fato, qual é o propósito que o Pai tinha para eles. Deus é bom, olha só. Deus convidou o povo e usou a vida do profeta Zacarias para chamar ajuda ao arrependimento. Mas deixa eu te falar, o povo de Judas não quis uma aliança com o Senhor. O povo de Juda não quis pagar um preço de estar na presença do Senhor. O povo de Juda não compreendeu, de fato, o preceito e o propósito do Pai Celestial. Mas Deus teve todo o tempo ali com ele. Deus deu a oportunidade que nós trazemos para os nossos dias de hoje, que nós também demos uma oportunidade para o nosso Senhor Jesus poder falar o meu e ao seu coração. Se nós, de fato, não buscarmos uma compreensão que Deus ele é soberano na minha vida e na sua vida, nós não vamos conseguir alcançar esse almejado sucesso. Paz e graça, querida cunhada Michele Brito. Espírito Santo de Deus seja contigo, cunha. Com tua casa, com todos os familiares aí e com todo o povo, claro, de Macapá, né? Que Deus vem aí nos trazer cada dia, cada manhã um renovo. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele trouxe e convidou o povo de Juda para poder voltar ao arrependimento. Mas o povo de Juda não quis voltar ao arrependimento. O povo de Juda não quis compreender de fato o propósito e o preceito que o Pai Celestial tinha para ele. Que nós, nesse dia de hoje, paz e graça, querida, deixa eu ver, Alexandra, Darcy Silva, Alexandre, que o Espírito Santo de Deus seja aí contigo, quanto à casa, querida amada do Senhor. Deus abençoa, viu? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele tenha um projeto sobre o que você tanto busca por ele.
que você crê verdadeiramente que pode estar doendo agora, querida amada, mas Deus tem um plano de restauração sobre a tua casa. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu posso te afirmar que Deus está vendo a sua súplica e Ele vai atender o almejado pedido do teu coração. No tempo certo dele, Ele vai te atender. E Ele vai fazer um renovo com você, com teus familiares, com a tua casa. Deus é contigo todo o tempo, amado. Prevalece firme e perseverante. Não sei de qual cidade você é, de qual estado, tá? Não sei se você é de Uberlândia, mas que o Espírito Santo de Deus seja aí com a tua casa, tá bem? E com a sua família, em nome de Jesus. E que nós possamos compreender, queridos, que nós façamos uma reconstrução de nossa aliança com o Senhor. Que nós buscamos, de fato, nessa manhã, um propósito celestial com o Pai. Que nós, de fato, compreendemos que Deus, Ele é soberano. Olha para o céu esta manhã. Mesmo com essa temperatura fria que está aqui, agora deve ter subido para 12 graus. Estava 9 graus essa manhã. Mas Deus, Ele é tão soberano que Ele faz o impossível acontecer. E que Deus possa fortalecer vocês. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre vocês e nos traz a paz. E eu creio na unção do Senhor, na transformação do Pai Celestial, para que Ele possa aí todo o tempo estar ao nosso coração. Não consegui correr e salvar o vídeo. Mas amém. Pessoal do Instagram que nos acompanhou até agora, queridos, foi muito rápido, eu tirei um pouquinho a visão dos olhares e não vi que estava finalizando, mas já agradeço a todos, agradeço também o pessoal do Facebook. Não esqueça de buscar de Deus essa oração do Senhor, porque Deus, Ele é tremendo e soberano, e Deus, Ele é celestial para fazer cumprir infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Que Deus abençoe o pessoal do Instagram. Voltei, retornei só para despedir de vocês. Não deu para salvar a live, né? Eu queria que ficasse aí no estado para que o pessoal pudesse acompanhar, mas vai pelo Facebook aí, Adriana Power. Vocês vão aí finalizar aí com a oração que foi essa manhã. Deus abençoe. Quero te dizer, permanece firme. Refaça uma aliança com o Senhor. Arrependa dos vossos maus caminhos. Busca de Deus esse discernimento. Não seja como o povo de Judá, que pecou e não compreendeu o preceito e o propósito do Pai. Dei graça a esse tempo maravilhoso. Nós estávamos, quando estava dizendo para vocês, 9 graus. Agora já deve ter subido para 12 a 13 aí. O sol começou a dar uma despertada. Graças a Deus dá para vocês verem mais uma claridade aí. Estava muito frio. Está ainda muito frio. Mas eu agradeço a Deus por esse friozinho. Aqui em Uberlândia fazer frio, meu Deus. Fosse Rio Grande do Sul, né? A gente ainda não deixava aí de entender que de fato é lá que o frio está. Mas imagino como está o povo de lá, se aqui está desse jeito. Mas assim, vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Ele nos levantou, nos capacitou para mais um dia de vida. Amanhã nós voltaremos com a oração lá em Malaquias, tá? Onde que o Espírito Santo de Deus vai falar com nós através também da vida do profeta Malaquias, que é o último profeta da Bíblia, e do Velho Testamento, aonde finaliza também, claro, o Velho Testamento. E nós vamos, vai até o capítulo 4, Profeta Menores, né? E aí nós vamos então estar iniciando logo após, depois, o Novo Testamento. É sexta-feira aí, do jeito que mandar, ou segunda, do jeito que o Senhor mandar. Mas eu creio que tudo é um propósito de Deus, tá? Às vezes os dias não dá para gravar, é uma luta espiritual, porque quando não é a internet, às vezes é porque a localidade onde eu estou não dá para poder fazer essa transmissão. Mas Deus conhece o nosso coração, conhece o meu coração. Deus sabe que tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Nós também temos que fazer a nossa ação, que é cuidar dos nossos, né? E Deus fala, Ele tem tempo para todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E há tempo de nós cuidarmos da palavra do Senhor, tempo de cuidar dos nossos familiares, porque nós temos que fazer a nossa obrigação, né? Nunca colocar essa obrigação numa desculpa, que muitas vezes
nós queremos usar como muleta, né, uma desculpa, para não fazer nem a vontade do Senhor e nem fazer a nossa obrigação de filho. Mas eu creio que Deus, ele é maravilhoso, ele reina sobre mim, sobre sua vida, ele me dá força todo dia, toda manhã, quando às vezes eu não consigo, ele me põe de pé, ele sempre me põe de pé, mesmo eu não conseguindo, e ele sempre me mostra uma direção, sempre há um renovo, mesmo em dias difíceis. Então que Deus, ó, vos abençoe e guarde, resplandeça o rosto dele sobre mim e você, e traga-nos a paz. A paz e a graça, pessoal do Facebook, do Instagram. Deus abençoe os seus familiares, abençoe o dia de vocês, que vocês voltem em paz, que o Espírito Santo de Deus seja contigo sempre. E seja bem-vindo ao nosso canal Orar Sem Cessar. Não esquece de ir lá no YouTube, dar um like. Eu vou enviar esse vídeo para o YouTube, onde o pessoal do Instagram também vai poder acompanhar por lá, que tá Adriana Paula ou Adriana Power, lá no YouTube, com o canal Orar Sem Cessar. Amém? Você vai ver que as minhas trancinhas estão azuis, esse chapéuzinho vermelho aí, esse gorro aí na minha cabeça, parecendo que estou no Polo Sul, mas não estou. Mas Deus é bom. Amém? Paz e graça. É que vocês não sabem, viu? Tem um cobertorzinho aqui. Deus abençoe, queridos. Amo vocês. Paz e graça. Aleluia.